Olá, meus caros. Bom, nós vamos dar início agora à nossa primeira aula do curso de transmissão de energia elétrica em corrente contínua. E vamos começar com esse tema, tecnologia da transmissão em corrente contínua a alta tensão. Eu sou Kleber Lima, sou professor do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará e, a partir de agora, a gente dá início ao nosso curso. Bom, começando com um pouco de história, a gente vai falar um pouquinho sobre a Batalha das Correntes, que é um tema muito recorrente nos cursos de transmissão de energia elétrica. Então, em 1880, o Edison ele patenteou o sistema de distribuição a 110 volts em corrente contínua. E existia uma dúvida e uma briga, por assim dizer, bem importante entre os defensores da corrente contínua e os defensores da corrente alternada, né? E em 1882, em uma estação, Peel Street Station, em 4 de setembro, a eletricidade ela foi vendida pela primeira vez, né, com um nível de tensão de 110 volts em corrente contínua. E isso atendeu a 59 clientes em Manhattan, Nova York. Bom, 1890, consolidação das empresas de Edison, né? E ele formou a Edison General Electric Company, que mais tarde veio a se transformar na General Electric, uma companhia americana que atua até hoje, né? Uma das mais importantes do mundo no segmento. Bom, seguindo aqui ainda com um pouquinho de história, agora a gente vai falar um pouquinho da transmissão CA em paralelo, né, à transmissão e a propaganda que defendia a transmissão CC, existia também a transmissão CA e os seus defensores. Então, o primeiro sistema de distribuição CA na América, em Buffalo, Nova York, operando com uma frequência, vejam só, 133 Hz. Imagina você ter lâmpada incandescente operando a 133 Hz, né? Então, esse aí era foi o primeiro sistema de distribuição. Depois, em 87 a 90, o Tesla começou a trabalhar na Westinghouse, né, em sistemas CA dedicados a sistemas CA. Ele já tinha várias patentes e aí acabou vendendo patentes para a Westinghouse. Então, essas daí foram patentes em sistemas bifásicos, né? E era interessante porque você poderia ali já ter a alimentação de motores de indução, né? A Westinghouse ela comercializava motores de indução. Sistemas trifásicos eles começaram a ser usados, né? Claro, porque através do sistema trifásico você pode otimizar tanto do ponto de vista da perda quanto também da otimização da alimentação de máquinas elétricas. As máquinas CA trifásicas, elas funcionam muito melhor do que uma máquina alimentada em 2 fases. Em 3 fases, o vetor tensão ele fica totalmente equilibrado, né? E aí o torque que esse motor irá impor à máquina, ele é um torque contínuo, sem oscilações, sem ondulações. Então isso favorecia bastante, né, tanto do ponto de vista das máquinas elétricas, surgimento da força magnetomotriz, tá certo? Perfeitamente sincronizada no que tange a esse vetor da força eletromotriz, ele
girar, tá certo? Constantemente, sem sobressaltos, sem ripple, tá certo? Sem ondulações. Isso é uma coisa importante, porque isso aí faz toda a diferença em máquinas motrizes. Uma coisa é você alimentar uma máquina e o torque dessa máquina tem uma oscilação. Você vai perceber, isso daí vai ser perceptível no giro, na rotação da máquina. Outra coisa é você alimentar essa máquina com tensão totalmente equilibrada, que vai gerar uma força eletromotriz totalmente equilibrada, tá certo? Girando a uma frequência constante, sem sobressaltos. Isso aí vai proporcionar um torque também sem sobressaltos. Tá? E do ponto de vista também da iluminação, né? Então a cintilação que antes era perceptível a sistemas de 133 Hz, a 60 Hz, trifásicos, né? E a 60 Hz, a cintilação ela ficou imperceptível. Então, é um pouquinho da história, né, que rodeou, que permeava essa briga, por assim dizer, entre defensores de corrente alternada e defensores de corrente contínua. E chegava a ser tão bizarra essa briga que era comum as propagandas por parte de um e de outro altamente pejorativas e escabrosas. Vejam só, os defensores da corrente contínua, eles chegavam a divulgar, tá certo? A morte de vacas através de choque elétrico, né, em corrente alternada, justamente para mostrar os perigos da corrente alternada. Chegaram até a divulgar uma execução que aconteceu, uma execução de pena de morte, que foi executada em cadeira elétrica. Eles chegaram a divulgar somente para mostrar que se trabalhar em corrente alternada poderia resultar em muitos prejuízos físicos do ponto de vista dos cuidados da proteção, né, e do perigo que seria trabalhar em corrente alternada, tá certo? Mas no final das contas a gente sabe o final dessa história. Acabou que a corrente alternada terminou vencendo a batalha das correntes, principalmente por conta do advento do transformador. Tá certo? Então, o transformador foi o avanço tecnológico fundamental para a divulgação e o uso em larga escala da transmissão em corrente alternada. Até porque transmitir em corrente contínua era muito complicado, porque você precisava aumentar muito a tensão para que a corrente ficasse pouca e daí você tivesse menos perda. A gente sabe que a corrente contínua, ao contrário da corrente alternada, você não vai ter o efeito de espairamento, você não vai ter o efeito pelicular. Então, a corrente alternada, quanto mais você aumenta a frequência, mais a corrente, imagina a seção de um condutor, essa corrente atravessando essa seção, mais ela se espalha e ocupa a região periférica, a região junto à borda. E aí você tem uma diminuição da resistência, diminuição de perda para o mesmo valor de corrente. Com a corrente contínua, você não tem esse efeito. Então, você utiliza toda a área, o que vai provocar uma maior resistência e maior perda. Então, você precisava trabalhar em tensões muito altas, como de fato ainda é hoje, né? Para que você não sofresse muito com as perdas, tá certo? Mas, ao final, o grande avanço se deu por conta do advento do transformador. Assim como nos dias atuais, a eletrônica de potência fez toda a diferença para que se resgatasse a transmissão em corrente contínua, tá certo? Então, tem esses
detalhes, né? Então, o transformador foi o que impulsionou a transmissão em corrente alternada, enquanto que a eletrônica de potência favoreceu bastante a transmissão em corrente contínua. Eu arriscaria até dizer que sem a eletrônica de potência, hoje nós ainda estaríamos somente com transmissão em corrente alternada, e o que pudesse ter de corrente contínua seriam coisas mais incipientes, menores, exemplos ou aplicações menores, pormenorizadas, tá certo? Mas a eletrônica de potência realmente fez muita diferença para a transmissão em corrente contínua. Bom, aqui nós mostramos para vocês, olha só, tem transformadores CC, transformadores de corrente contínua, tá certo? Um aqui com três wires, 3 fios, e o outro a 2, certo? E depois a gente vai mostrar a escala de evolução para vocês terem uma ideia das potências. Então, aqui a gente continua tendo transformadores, né, CC. O da esquerda é 400 MVA, monofásico, a 3 condutores, tá certo? E 500 kV de tensão. E o da direita, 250 MVA, também monofásico, só que a 2 fios, a 2 condutores, para sistemas a 2 condutores e 800 kV de tensão. Bom, seguindo aqui a nossa apresentação, então a gente destaca que na transmissão de potência ou transmissão de energia, eu gosto sempre de tentar diferenciar as coisas, pessoal. A gente fala muito em fluxo de potência, não é? Porque já é uma linguagem que já se estabeleceu entre a gente, tá? Mas a gente nunca pode perder de vista que potência é algo pontual. Potência é naquele ponto, certo? É algo estático, é pontual, enquanto que a energia é algo dinâmico, certo? Então ela flui, o que flui é energia. A gente associou a fluxo de potência por 2 motivos. Primeiro, dependendo do contexto, você pode usar power tanto para energia quanto para potência, do inglês, né? Aí ficou essa dubiedade. E segundo, porque você pode fazer uma alusão à seguinte questão. Em um determinado ponto eu tenho uma potência P1, mais à frente P2, mais à frente P3, mais à frente P4. Então, em sendo essas potências distintas, é como se você tivesse um fluxo de potência ali, tá certo? Por conta da diferença de valores, mas nesse sentido. Ok? Então, só para lembrar para vocês que potência é algo pontual, enquanto que energia se desloca. Muito bem. Então, em transmissão de potência é necessário alcançar a maior eficiência possível, transportar a maior quantidade de energia com o mínimo de perdas. E transmissão é algo que diz respeito, que está intimamente ligado a grandes distâncias, sobretudo em um país continental como o nosso. Imagina só, você tem hoje links de transmissão em corrente contínua de 2.500 quilômetros, certo? É um link respeitável, não é? Então, as ordens de grandeza são desse nível, né? Então, você não pode ter muitas perdas associadas. Se você não pode ter muitas perdas associadas, você tem que
solucionar esse problema de engenharia. Então você vai ter que encontrar uma solução viável para esse problema de engenharia. E a solução, uma das soluções, né, não é só essa, vocês vão ver que um sistema HVDC, ele é um sistema complexo, é um sistema robusto. A gente vai ter a oportunidade de abrir esse sistema e colocar uma lupa e mostrar coisas que geralmente a gente não sabe que existe, tá? Mas que está ali é uma tecnologia que está ali para favorecer a transmissão, procurando sempre maximizar a eficiência, ok? Então, mas o primeiro passo é você elevar essa tensão. E imagina só que hoje nós temos níveis de tensões muito elevados em transmissão contínua, em corrente contínua. Hoje você tem links no Brasil que trabalha a mais 800 kV, menos 800 kV. Então, de um polo para outro, você tem ali 1.600 kV. 1.600 kV, tá certo? É muita tensão. Existe um sistema chinês, o sistema de maior tensão no mundo atualmente, ele é um link de mais 1.100 kV, menos 1.100 kV. Então, você tem ali 2.200 kV de potência, de tensão, desculpa. Tá certo? Então, são links cuja tensão são muito elevadas, tá? Justamente para procurar maximizar a eficiência da transmissão. As unidades geradoras de energia elétrica geralmente se encontram distantes dos grandes centros de consumo. Isso é muito verdade, né? Pois é, então. O primeiro passo é realmente se elevar essa tensão, né? Imagina só que hoje nós temos níveis bastante elevados. Aqui no Brasil, nós temos links de mais 800 kV, menos 800 kV. Então, de um polo para outro, você tem 1.600 kV. O maior link em termos de tensão no mundo, ele fica na China. Então, você tem mais 1.100 kV, menos 1.100 kV. Entre os dois polos, 2.200 kV. É muita tensão. Muita tensão e também muita potência, né? Um link desse aqui no Brasil, você tem um link em Belo Monte, são dois, um deles você tem ali 4 GB, né, watt só em um deles. Então, pessoal, nesse nível de tensão de potência que a gente está falando. E para que isso seja possível, né, você precisa de tecnologia que possa permitir essa elevação de tensão. E aí é onde a nossa grande aliada, a eletrônica de potência, entra. Porque sem a eletrônica de potência, a elevação de tensão em corrente contínua para esse nível não seria possível. Então você tem ali um aparato gigantesco, né, de retificadores, inversores, as válvulas. Imagina só, para esse nível de tensão, para esse nível de potência, pessoal, a gente não fala mais de interruptor. O que ali a gente tem na bancada quando você visita ou você trabalha com eletrônica de potência em um dos nossos laboratórios, o que você tem ali na bancada e você chama de interruptor, tá certo? Para esse nível de HVDC, de transmissão de corrente contínua em alta tensão, você passa a chamar de válvula, porque a válvula é um aparato mais complexo e mais completo. Se eu quero fazer uma retificação, eu não vou usar um semicondutor, eu vou usar uma válvula. Uma válvula, ela é um conjunto de vários semicondutores, o seu controle
e também o sistema de refrigeração. Então, uma válvula é algo gigantesco, por assim dizer. Tá certo? Em relação, gigantesco que eu falo, em relação ao diodo que a gente está acostumado a manusear no nosso dia a dia para quem trabalha nessa área. Perfeito, pessoal? Então, você tem um conjunto muito mais complexo, tá certo? E ali tudo a gente junta e passa a chamar de válvula. Ou seja, se eu trato, ao invés de válvula, chamo de diodo retificador, então eu estou usando uma nomenclatura muito pobre, que detalha muito pouco sobre o sistema, como se aquele sistema complexo que pudesse ser resumido em um só diodo. Ok? Então, a gente tem essa grande diferença entre os sistemas de maior potência, claro, como não poderia ser diferente, mas isso tudo, eu volto a enfatizar, só é possível por conta da eletrônica de potência, por conta do desenvolvimento em alta escala e o grande desenvolvimento que se deu nos últimos anos, né, na eletrônica de potência. O Brasil, ele é um país que ele é conhecido, né, os seus engenheiros, cientistas, pessoal que trabalha nessa área, ele é bastante conhecido, bastante respeitado pela eletrônica de potência desenvolvida aqui no Brasil. Imagina que a gente usa eletrônica de potência desde 1974. Itaipu já usava, tá certo? Então, nós estamos muito na vanguarda disso aí também. Então, o Brasil tem, assim, ele é bastante respeitado por aí afora, por isso também, não é? Por utilizar a eletrônica de potência desde há muito. Perfeito? Bom, mas a gente vai ter oportunidade de detalhar melhor essas coisas, que aqui a gente está falando mais em caráter introdutório, não é? São coisas mais genéricas, mesmo para ir contextualizando o nosso tema. Toda a energia produzida por estas unidades deve viajar centenas de quilômetros até chegar aos centros de consumo. Isso implica em perda significativa nas linhas de transmissão. Então, se eu não elevar a atenção, nada feito, não é? Eu vou ter perdas que elas serão tão altas que não justificarão o meu investimento, tá certo? E o investimento é muito pesado. Vocês verem ali os números, aqueles números já estão defasados, né? Porque aqueles vídeos ali devem ter uns 3 anos, 3, 4 anos. 3 anos, eu acho. Mas vocês viram as escalas, né? Em milhares de milhões, de dólares investidos, né? E até em alguns casos bilhões. Se você for passar para o dinheiro brasileiro, com toda certeza. Então, muito dinheiro investido, né? Ali ainda o número de estações ainda era muito baixo, agora nós temos mais, né, instalações. Mas é uma tecnologia muito cara, tá certo? Bom, entre as décadas de 1920 e 1940, o uso das válvulas a mercúrio se estendeu às redes elétricas. No final do século XX, os transformadores de potência permitiram o transporte de energia em corrente alternada por longas distâncias. Então, a gente está fazendo uma alusão aí, estou até utilizando a mesma nomenclatura, válvula, né? Válvula mercúrio. Essa válvula mercúrio é aquela antiga válvula que a gente utilizava nas TVs muito antigamente, né? E não tem nada a ver com a válvula que eu me referi ainda há pouco, do ponto de vista dos semicondutores utilizados nos retificadores e inversores dos sistemas HVDCs atuais. Mas isso aí foi pescado, né, de uma nomenclatura mais antiga, justamente para você utilizar uma nomenclatura que dissesse respeito a sistemas mais completos e de maior potência. Elevando-se o nível de tensão, diminui-se a corrente, logo as perdas na linha são reduzidas.
À medida que o comprimento da linha se estende, as reatâncias capacitivas e indutivas presentes na linha, em função da corrente, aumentam, impondo perdas significativas e fazendo necessária a instalação de bancos de capacitores e indutores para controlar reativos na rede de transmissão. Isso aí é um tema que a gente também vai tocar bastante, pessoal, o controle de reativo, né? E aí a gente, ainda nessa mesma apresentação, a gente vai tocar um pouco nesse tema que ele é bem interessante e muito recorrente em sistemas de transmissão atuais. Então, nada melhor do que esse espaço aqui para a gente tocar nesse tema. Bom, é um processo complexo e caro, mas devido à evolução tecnológica, conta com um alto nível de confiabilidade a transmissão de potência em corrente alternada. Bom, imagina só, se a gente eleva a tensão e tem menos perda, tá certo? Em se tratando de corrente contínua, corrente alternada, muito mais ainda, né? Porque a corrente, a resistência realmente ela diminui bastante, não é? E aí, com isso, as perdas também elas caem. E como elas diminuem mais do que na tensão alternada, então sistemas de corrente do que na corrente contínua, desculpa. Então, sistemas de corrente alternada, geralmente, eles não chegam a níveis de tensões tão altos quanto os de corrente contínua. Então, você tem hoje sistemas de corrente alternada trabalhando com 500, 750 kV, tá certo? Mas, como eu falei para vocês, corrente contínua já chega a link de mais 1100 kV, menos 1100 kV, que daria aí de ponta a ponta, entre os dois polos, 2.200 kV. Então, muita tensão, ok? Somente com a evolução da eletrônica de potência foi possível a utilização de corrente contínua em alta tensão. Então, tem um trabalho em 97 desse sueco, que eu nem ouso pronunciar. Eu tive na Suécia, eu tive na Dinamarca o ano passado, e é daí para pior. Então, é muito diferente a pronúncia, realmente. Mas esse é um trabalho bem interessante, né? Uma linha construída com 10 km de comprimento, transmitindo 3 megawatts em potência, tá certo? Isso aí, transmissão em corrente contínua, um link de mais 10 kV, menos 10 kV e uma corrente de 150 pés. Daí foram os primeiros trabalhos que foram surgindo, pessoal, para transmissão em corrente contínua, né? Mais recentemente. Mas você imagina, olha só, a gente já tem transmissão em 10 km, né? Aí depois, em 99, o sistema de transmissão em Gotland, com potência de 50 MW, né? 2 cabos subterrâneos, 70 km de comprimento, transmitiram também em corrente contínua, com um link de mais 80 kV, menos 80 kV e uma corrente de 350 pés. Já em 2002, conexão em Long Island e New Haven, ela é feita através de 2 cabos submarinos, 40 km de comprimento. Sistema de transmissão com uma potência de 330 MW, já está começando a levar a potência. Tensão em CC, em corrente contínua, e com uma tensão de mais 150 kV, menos 50 kV e uma corrente de 1175 amperes. Aí está 1175 amperes, 1,175 kA. Então, esses foram os primeiros sistemas que foram surgindo, né, aqui a níveis mundiais. E aí a gente daqui a pouco vai mostrar alguns sistemas. A gente já conversou um bocado, já comentou algumas coisas, mas sempre é interessante deixar registrado, tá certo? No início do ano, pessoal, eu tive em Belo Monte,
né? E realmente lá são impressionantes. Eu vou até divulgar um vídeo com as fotos que nós fizemos. Tem vários lugares que eles não gostam muito que batam fotos, não, por uma questão de segurança. Mas eu consegui tirar algumas fotos. E lá realmente o complexo de Belo Monte é muita engenharia, muita coisa interessante, importante para se ver, tá certo? E aí, falar um pouquinho aqui, coisas que a gente já falou, né? Aqui só citando alguns exemplos, expandindo a aplicação do HVDC, os potenciais hidrelétricos, África, América Latina e Extremo Oriente são oportunidades para linhas de transmissão de HVDC extra longas, né? Nós, como eu falei para vocês, a gente já tem aqui no Brasil, em Belo Monte, mais 800 kV, menos 800 kV. No Rio Madeira, nós temos mais 600 kV, menos 600 kV. Inclusive, eu orientei uma dissertação de mestrado modelando o Rio Madeira. Eu vou disponibilizar esse trabalho para vocês. A gente modelou o HVDC do Rio Madeira. Primeira instalação daí está sendo construída, ela já foi finalizada, né? Isso daí é 2018. Então, como eu falei para vocês, mais 1.100, menos 1.100 kV na China, né? E novas aplicações comerciais, VSC, né? Voltage Source Converters, penetração de fontes de energia renováveis, né? Aumento da geração distribuída, sistemas offshore, transmissão HVDC utilizando cabos submarinos. Todas essas são tecnologias recorrentes, pessoal, atuais, bastante atuais, onde neste curso nós vamos ter a possibilidade de tocar em algumas delas para trazer o que tem de mais atual para vocês, para que a gente possa discutir, para que a gente possa aprofundar alguns pontos adequadamente, ok? Então, a nossa primeira aula eu vou encerrando por aqui, ok? E aí vocês fiquem atentos para as próximas aulas e espero que vocês façam o melhor proveito possível. Até a próxima!